Três melhores fundos imobiliários de tijolo de logística para você investir agora em 2025. Talvez o vídeo mais importante sobre fundos imobiliários aqui, porque realmente são três grandes oportunidades que a gente tem disponível hoje. Eu vou abrir aqui com vocês quais são eles, o racional por trás, por que eu escolhi esses três fundos imobiliários, o que difere deles para os próximos, e no fim do vídeo, como sempre, vou mostrar aqui o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, se eu estou investindo em algum deles, mas principalmente qual dos três, certo? Bom, então bora lá, sem mais delongas. E uma coisa importante de dizer aqui, já se inscreve aqui no canal se você se interessa por investimentos, por economia, por renda extra, essas coisas assim boas que a gente gosta. Já se inscreve aqui para a gente bater a meta aí de 1.000 inscritos até o fim do ano, se Deus quiser vai dar certo. Bom, bora lá. Primeiro investimento aqui, primeiro fundo imobiliário extremamente descontado e extremamente atrativo que a gente tem aqui é o LVBI, certo? Então, o VBI Logístico é um fundo imobiliário, obviamente, de logística, atualmente gestorado pela Pátria. Vou mostrar aqui para vocês alguns números deles, eu vou mostrar também um pouco no Investidor 10 e um pouco no Funds Explorer, que são dois sites que eu gosto de usar, o Investidor 10 para tudo e o Funds Explorer para fundos, que ele tem algumas funções que o Investidor 10 não tem, como, por exemplo, ver os imóveis, onde eles ficam, enfim. Bom, aqui no LVBI a gente tem uma cotação atual de R$ 104, um preço ao valor patrimonial de 0,89, então a gente tem um desconto aí de 11% sobre o patrimônio. Uma liquidez diária de 3 milhões, que não é um problema para grande parte das pessoas, certo? É uma boa liquidez diária. E um dividend yield de 9,37% nos últimos 12 meses. Se a gente pega aqui, abre um gráfico de 5 anos do LVBI, a gente vê aqui a queda da cotação, mas vamos ajustar ele, porque para fundo imobiliário é importante fazer a cotação ajustada. O que muda de um para o outro, para quem não sabe? Cotação ajustada e cotação padrão. Aqui na cotação ajustada ele adiciona os dividendos, certo? Então, por exemplo, se um fundo imobiliário custa R$ 100 e ele paga R$ 1 de dividendo, no dia seguinte ao pagamento de R$ 1 de dividendo, ele já vai valer 99, certo? Porque ele descontou do caixa dele, então a ação naquele fundo imobiliário, aquela estoque ali, perdeu esse R$ 1 de valor, certo? Então, isso é importante salientar, né? Por isso que quando a gente vê gráfico não ajustado de fundo imobiliário, geralmente é meio depressivo, meio triste, né? É um gráfico que vai indo para trás. Toda hora tem essas picotadas que ele sofre, essas quedas corriqueiras, que é nos momentos onde ele paga dividendos. Então, quando ele paga dividendos, pum, dá uma queda ali na cotação súbita, de um dia para o outro. Então, quando a gente pega aqui nos últimos 5 anos, a gente vê que a cotação tem caído, porém, quando a gente ajusta ela para adicionar os dividendos na cotação, aí a gente vê que tem sim uma suba, certo? Bom, agora a gente analisando isso, aqui a gente consegue ver algumas informações, como principalmente que é um fundo logístico, certo? Um de galpões. Vamos ver aqui os dados históricos dele. Aqui a gente consegue ver nos últimos anos como que ficou as métricas, certo? Então, por exemplo, o preço ao valor patrimonial, atualmente negociado a 0,89, em 2024, que a gente estava com muita discussão sobre se seria taxado ou não os dividendos, né, os proventos dos fundos imobiliários, acabou caindo mais ainda, 0,78. Em 2023, 1,01 e em 2022, 0,89, certo? Outro ponto também é que a gente consegue ver que o dividend yield deu uma queda em 2025, liquidez diária se manteve estável, enfim. Bom, aqui também, inclusive, a gente consegue ver que a vacância está mais alta que o tradicional 2,4%, 0,4%, 1%, porém agora a gente está com uma vacância maior. Teve um dos fundos do LVBI era o Mauá, ainda é o Mauá, só que ele era alugado para a rede Dia, que é uma rede que faliu aqui no Brasil, saiu daqui, então acabou deixando aquele galpão vago, e é um dos problemas que o LVBI vem lidando para resolver, certo? Porém, o que tem de interessante também? Se você considera que ele está pagando, deixa eu puxar aqui, não analisar por
por mês, mas analisar o dinheiro em si, quanto que ele vem pagando. Ele vem pagando 75 centavos nos últimos meses. Se ele vem pagando 75 centavos, quando ele alugar de volta esse imóvel, invariavelmente em algum momento ele será alugado novamente. A gente sabe que vai ter uma recuperação dessa cota. Então, o que está pagando hoje 0,75 vai voltar a pagar 0,83, vai pagar 0,9, certo? Então a gente compra no momento de baixa para poder aproveitar quando tiver alta, a gente está junto nesse carrinho, no carrinho do sucesso aí. Porém, a gente precisa comprar em momentos que as coisas talvez não soem as mais positivas possíveis, que é como está atualmente, onde a gente tem um desconto no fundo imobiliário devido a essa vacância. Ele tem um desconto de 10% porque é como se um imóvel dele não tivesse existindo. Só que no caso ele está, só não está alugado ainda. Então, acaba surgindo esse tipo de oportunidade, esse tipo de diferença entre custo e valor daquele imóvel, certo? Quando a gente considera que ele pode voltar a pagar 0,9 centavos, em algum momento vai voltar a pagar R$ 1, a gente está falando de um fundo de tijolo que você comprando ao preço de hoje vai estar ganhando quase 1% ao mês, certo? 1% ao mês e você ainda vai ter todo aquele valor patrimonial, que ainda pode se valorizar. Isso é uma coisa extremamente atrativa do LVBI. Uma coisa que eu gosto da gestão da Pátria é que eles investem em imóveis. Então você tem uma valorização do volume, certo? De imóveis que você tem. Você não ganha só com dividendos, você também ganha com o aumento do valor dos imóveis. Ele vai pegar, vai lançar novos valores no mercado e vai comprar um novo galpão. Então você comprou hoje, o valor patrimonial, por exemplo, é R$ 100. Só que daqui a um ano eles compraram um novo imóvel e agora você tem 110. Depois 120, depois 130. A gente consegue ver isso pelo HGLG que eu vou mostrar logo em seguida, para ficar mais claro do que eu estou me referindo aqui. Aqui a gente consegue ver a vacância, que subiu agora nos últimos meses com a saída da Rede Dia, que deixou esses imóveis vagos, então teve uma queda aqui no valor dos imóveis, aliás, na vacância, e teve uma queda daí na distribuição de dividendos. Aqui consigo mostrar para vocês no Funds Explorer com mais clareza o que eu me refiro. Bom, aqui a gente tem os últimos 5 anos, que a gente via aqui que estava pagando bem os dividendos, 0,9 centavos, porém com a saída ali da Rede Dia acabou derrubando aqui os dividendos, atualmente pagando 75 centavos, mas tudo bem, faz parte da oscilação. Isso aqui que eu me refiro, quem comprou em 2019, bastante tempo atrás, pagou R$ 97 no valor patrimonial, porém ele subiu para 102 o valor patrimonial, subiu para 108, 114 e 124. Então a gente tem aqui um aumento do valor patrimonial porque eles foram comprando novos imóveis. E tem muitos imóveis ainda para comprar. Eles só tem 3 atualmente, que é um valor relativamente baixo comparado aos outros fundos imobiliários que eu vou mostrar aqui. E a gente vê aqui a nossa vacância, né, de 10%, que é algo negativo do fundo. Para quem é cotista, já acaba sofrendo, porque a pessoa comprou contando com aquele dividendo ali que o LVBI ia pagar, porém, simplesmente um dos inquilinos saiu. Isso é algo que pode acontecer não só com ele, mas com outros fundos também. Nesse fundo, a gente não sofre com dívidas, certo? Então, atualmente está tudo certo com dívidas no LVBI, então isso não é uma coisa a gente se preocupar no momento. Bom, agora bora para o segundo fundo que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que é o BTLG. Na verdade, vamos pegar aqui. Ele é um fundo logístico do BTG Pactual, certo? Então, enquanto o outro é gerido pela Pátria, aqui a gente tem o fundo BTG. Eu gosto da gestão do BTG, acho ela um tanto quanto agressiva, porém eu acho que isso é bom. É um fundo que visa crescimento, então eu acho que gestões muito paradas, muito pouco ambiciosas, não trazem grandes retornos. E a gente sabe que o BTG é um banco que traz grandes retornos, tem crescido muito e ainda vai crescer muito aqui no Brasil. Então eu gosto dessa gestão. Aqui a gente consegue ver nos últimos 5 anos a valorização dele, subindo de 70
reais para 100 na cotação ajustada. Quando a gente bota aqui na cotação padrão, a gente vê R$ 109, hoje 100, mas é aquela coisa, não dá para analisar por preço ou valor patrimonial, por analisar puramente por preço quando a gente olha fundos imobiliários, porque a gente também tem que considerar que tem os dividendos aqui no meio. Bom, preço valor patrimonial 0,96, dividend yield dos últimos 12 meses de 9,47, liquidez diária muito alta, quase 7 milhões por dia negociados. Mesmo esquema do outro, logística, indústria e galpões. Bom, analisando aqui pelos últimos anos, a gente vê que ele é um fundo imobiliário que, por ter qualidade, ele é negociado com um premium um pouco maior do preço sobre valor patrimonial. Então, negociado a 1,05, 1,01, 1,07 e 1,1. E isso também é o que eu considero que o LVBI vai conseguir valer em dado momento. Então, eu analiso que você consegue comprar lá por 0,89, em algum momento tem um pico onde ele vai valer até 1,05, então tem margem. Aqui você também tem margem de crescimento, porque pode parecer que é só 4% sobre o preço do valor patrimonial de desconto, só que na verdade ele sobe mais, ele sobe até 1,05 ou 1,07. Então quando você analisa isso, na verdade você também tem um desconto sobre o preço histórico dele de uns 10%. Então também é extremamente atrativo, certo? Aqui a gente tem o dividend yield dele. A gente consegue ver aqui que não é o dividendo mais absurdo que tem, não é extremamente alto, mas é muito positivo, certo? Vamos analisar aqui olhando puramente os seus dividendos. A gente pode ver que desde 2019 oscilou, aqui antes de 2020 oscilava muito, mas 2020 aqui pagando 6 centavos, 7, 72, sofrendo reajustes, né, anuais, 81, 78, e assim vai indo, né, crescendo gradativamente. Ano que vem a gente já vai beirar os 80, depois 82, enfim, né, conforme os contratos vão sendo reajustados, a gente também tem o reajuste do pagamento. Então aqui estão os últimos dividendos, todos os três, né, não preciso nem dizer que são mensais, faz parte da legislação de fundos imobiliários aqui do Brasil. Um fundo imobiliário paga mensalmente, então os três têm pagamentos recorrentes mensais, certo? Aqui a gente já tem bem mais imóveis, certo? Diferente dos 10, são 10 se não me engano, né? Peraí, só para não falar errado. 10 ativos aqui, a gente tem 26 ativos do BTLG, certo? A vacância é extremamente baixa, apenas 1% de vacância aqui, que é quase insignificante, né? Valor patrimonial por cota tá interessante aqui, tá com desconto. Agora vamos analisar aqui como se desenvolveu isso nos últimos tempos. Valor patrimonial do BTG. De 2016 para cá, ele vem subindo também gradativamente, comprando imóveis, crescendo. Hoje com basicamente R$ 104 de valor patrimonial. Então ele tem crescido o seu valor patrimonial. É interessante que o fundo imobiliário não pague para a gente apenas dividendos, mas também pegue parte do dinheiro que ele recebe e compre novos imóveis. Afinal, assim você tem uma valorização também da sua cota, certo? E aqui ele foi subindo. Aqui consta como 28 ativos. 28, 26 ativos. Interessante demais. São ótimos contratos, são bem localizados quando a gente compara entre o LVBI e o BTLG. O BTLG tem imóveis mais premiums, melhores, então isso é um ponto positivo do BTLG. E agora a gente vai para o último fundo aqui. Acabei de eliminar ele. O último é o HGLG, certo? Muito conhecido por vocês, possivelmente. É um fundo imobiliário, eu acredito que mais popular de logística, junto com o XPLG também, que é bem popular. Desde que eu comecei a investir, há muitos e muitos anos atrás, eu sempre vi o preço ao valor patrimonial dele acima de R$ 1.
Pela primeira vez eu vejo aqui um preço-valor patrimonial abaixo de 1. Não é a primeira vez, né? Mas desde que ele caiu abaixo de 1 foi a primeira vez que eu vi cair. Então, tá negociando de uma forma muito interessante. Aqui a gente consegue ver, que eu acho que compensa até botar mais. A gente consegue ver que há muitos e muitos anos ele paga muitos dividendos, aqui muitos proventos, certo? Chegou até a ter picos de proventos aqui, 2020, 2021, 22, 22, 23. Não teve esse mesmo pico em outros momentos, porém a gente vê aqui o preço sobre o valor patrimonial dele crescendo demais. Isso é uma das coisas que eu considero mais atrativas desse fundo. Você tinha em 2015 R$ 100 de valor patrimonial e hoje você tem R$ 162. Ou seja, é um valor patrimonial que está crescendo constantemente. Daqui a pouco mais, daqui a uns anos você vai bater R$ 200 de valor patrimonial. Então, se você compra, por exemplo, a 150, você daqui a alguns anos, quando estiver valendo 20, 25, quer dizer, R$ 200, você já vai ter uma valorização de 33% sobre a sua cota, além dos dividendos que você vai ganhar. Então é extremamente atrativo esse fundo imobiliário. A gente também tem bastante imóveis aqui, 28 imóveis em 8 estados, 6 estados. Vacância muito baixa aqui, então 5%. A gente considera que quando também retornar esses imóveis, voltarem a ser alugados, vai voltar a distribuir. Agora, um ponto que é relevante aqui para mim compartilhar com vocês é que o HGLG e o LVBI, eles são gestorados pela Pátria. Então você vai ter dois fundos imobiliários sobre a mesma gestão. Isso é um ponto que pode parecer positivo ou pode ser negativo. Você pode gostar muito da gestão e falar, nossa, eu quero ter os dois. Porém, na prática, você tem uma exposição dupla ao risco, né? Eu já opto por escolher entre o HGLG e o LVBI e o fundo do BTG, por exemplo. Aí você vai ter duas gestões, você diversifica. O HGLG é mais consolidado e o LVBI tem mais espaço para crescer. Ele só tem 10 imóveis, recentemente entrou na gestão da Pátria. Se a Pátria aplicar o mesmo que fez com o HGLG com o LVBI, vai ter muito potencial de crescimento, então ambos têm margem para crescer. Agora, só para a gente finalizar aqui, vamos comparar direto cada um deles. BTLG. Vamos comparar os três aqui. Bom, patrimônio líquido, HGLG é o maior, certo? Em número de imóveis, enfim. Cotação, também está com a maior cotação. Preço-valor patrimonial, 0,96, empatado com o BTLG. E o LVBI atualmente o mais barato, muito por conta da vacância. Porém, oportunidades, né? Oportunidades são feitas assim. Liquidez média diária, cotistas HGLG é o maior, BTLG ainda não. O LVBI tem muito a crescer ainda é muito pequeno comparado aos outros dois. Dividend yield dos últimos 12 meses, 13% no HGLG e 10% no LVBI, certo? Então aqui a gente consegue comparar nos últimos 5 anos o crescimento deles, incluindo os dividendos. Então o LVBI, o HGLG e o BTLG cresceram muito nos últimos 5 anos, quase 100%, tirando o LVBI, que cresceu um pouco menos. Então, 2 anos aqui também, crescimento extremamente atrativo para eles, crescendo 30%, 27%, 35%. Enfim, são 3 fundos imobiliários excelentes, com pouca dívida, com crescimento de patrimônio, ótimas gestões, e eu estarei investindo neles. Acompanhem a carteira que eu estou fazendo, tanto de aposentadoria para os meus pais, onde eu vou investir num deles, e na minha carteira eu também vou investir em outro. E são 2 teses distintas. Então se inscreve aqui para acompanhar. Porém, uma coisa que eu posso informar, o BTLG vai estar entre os investimentos nos dois, porém o HGLG eu vou colocar em uma carteira e o LVBI eu vou colocar em outra carteira, certo? Por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, comenta aqui embaixo se você está investindo, um feedback sobre o canal, o que eu posso melhorar, enfim, feedbacks são sempre aceitos. Pela sua atenção até aqui, meu muito obrigado. Valeu!